Olá, meu nome é Cristiane, eu sou a professora de redação e nós vamos começar mais um módulo sobre redação para Marinha. Lembrando o seguinte: como anda a sua leitura? Como vocês têm desenvolvido a leitura ao longo desse nosso processo de treinamento? Não podemos esquecer que a prova da Marinha, né, de uma maneira geral, ela tem o quê? A abordagem, o tema da Marinha é uma abordagem de acordo com a administração naval. Por conta disso, o que eu sempre oriento a todos os alunos? É que vocês façam a leitura do site da Marinha, né? Tem uma revista nova lá, porque eu entrei no site e vi. Coloquei até alguns detalhes na apostila de vocês. E, para isso, nós tentamos o quê? Debater no nosso segundo tema, né, um aspecto, né, um tema mais voltado para a área militar. Nós tratamos de uma maneira bem estratégica, né, a intervenção militar, relacionada até a essa intervenção federal no Rio de Janeiro, mas eu coloquei intervenção militar e segurança pública, né, com o objetivo de fazer realmente uma abordagem voltada para o auxílio, né, das Forças Armadas. Em vários momentos, né, que nós tivemos crise da segurança pública no Brasil, seja aqui no Rio, seja no Espírito Santo, ou até mesmo em Natal, quando nós tivemos aqueles problemas com os presídios. Então, o que vale sempre lembrar? Que a Marinha trabalha com tema específico. Então, é importante visitar o site, realizar as leituras ao longo desse processo. Ainda não temos edital, né? A prova de vocês ainda não está marcada. Então, é bem interessante que vocês não se esqueçam de olhar o site, tá? Além do site da Marinha, eu peço também para que vocês observem o site do Ministério da Defesa e tentem sempre estar observando, né, questões até mesmo da área técnica de vocês, da área militar, para que, caso venha a cair algum tema bem específico, bem relacionado, vocês não tenham medo do tema, né, consigam apresentar o tema de uma maneira bem forte, tá? Com uma argumentação bem estruturada. Para dar continuidade ao nosso trabalho, nesse período, né, nessa quinta aula, já dei o segundo texto. Hoje eu trouxe a correção para alguns alunos do presencial, corrigi também a redação do pessoal do online e fiz algumas observações, né, que eu vou marcar aqui alguns pontos que são importantes com vocês hoje nesta aula. Não dei muitas notas altas, realmente, né? As notas ficaram bem medianas, ficaram entre 6, também não dei uma nota tão baixa, nem uma nota tão baixa. Ficaram entre 6, 7, eu acho que o máximo que eu dei foi 8 e pouquinho. O que eu queria observar com vocês? Primeira questão, a argumentação. Nós falamos uma aula, basicamente, sobre argumentação. Discutimos algumas formas, alguns caminhos, como montar a argumentação por comprovação, a argumentação por comparação, a argumentação por exemplificação, enfim, os vários caminhos que podemos montar a argumentação dentro do texto. O que eu percebi de uma maneira geral? O pessoal ficou muito no senso comum, ou seja, eu não percebi nenhuma redação que tenha realmente extrapolado, né, aprofundado um pouco mais o tema. Vocês ficaram realmente falando somente quem tratou sobre a mulher, né, ficou falando da contra-almirante Dalva, né, foi o único exemplo. Na própria revista que está no site do mês passado, acho que a revista é de março. Já tem outros exemplos de mulheres combatentes. Então, é importante, não é? Essa leitura para quê? Para atualizar o conhecimento dentro da redação.
inclusive a parte da exemplificação. Então, o que é importante? Conseguir injetar isso no texto. São informações que vão dar o quê? Base argumentativa, que vai melhorar a estrutura argumentativa do texto de vocês. Então, o que eu percebi? A argumentação ficou muito simples. Os dois temas, né, eu trabalhei 2 temas, o tema das mulheres nas Forças Armadas e a intervenção militar e a segurança pública, se eu não estiver equivocada. Nos 2 temas, todos os textos que eu li, eu achei que a argumentação ficou muito simples, muito básica. O que eu peço para vocês, de uma maneira geral? Aprofundem um pouco mais a argumentação de vocês. Tentem trabalhar com ideias, uma primeira ideia, como eu estruturei com vocês, o parágrafo de desenvolvimento. Eu afirmo a ideia que foi apresentada. A partir daí, eu vou o quê? Eu vou aprofundar essa ideia. Lembra aquelas perguntinhas? Como? Por quê? De que forma isso acontece? Quando vocês fazem essas 3 perguntinhas, é como se vocês estivessem colocando o quê? A resposta. E essa resposta vira a sua argumentação. O que é importante? Tentar seguir aqueles caminhos. Não, vou comprovar o que eu apresentei lá em cima. Não, eu vou detalhar o que eu apresentei lá em cima. Não, eu vou exemplificar o que eu apresentei lá em cima, que eu falo na introdução. Então, vale sempre ficar atento à estrutura, base argumentativa. E principalmente a informação. Não vou nem a informatividade, né? Não vou nem falar qual é o caminho, que todo mundo praticamente já sabe. Além da argumentação, percebi que alguns alunos se perderam na questão ainda da estrutura. O que é a estrutura do texto? A estrutura literalmente é a introdução, um parágrafo, o desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos, e a conclusão, o último parágrafo, um só. Não erraram a questão da quantidade. A quantidade estava perfeita, correta, não teve problema nenhum. O que eu percebi? Teve gente que começou a introdução e não conseguiu apresentar a tese, mas 2 ou 3 argumentos. Então, o que eu percebi? Senti falta da apresentação. A tese, geralmente, vocês colocam. Mas a apresentação dos argumentos, não percebi. Não consegui identificar em todos os textos. Então, eu peço assim, textos militares, estrutura argumentativa bem engessada, bem certinha. Então, o que eu preciso? Preciso que vocês apresentem o argumento. Não precisa desenvolver este argumento. Por quê? Se eu começo a desenvolver na introdução, quando eu chego na conclusão, não tenho o que falar. Então, eu preciso o quê? Só apresento. Eu apresento a minha tese, né? As mulheres, atualmente, desenvolvem um grande papel nas Forças Armadas e conseguiram conquistar vários âmbitos na área militar. Minha tese. E aí eu venho, dentre tantos fatores, vírgula, temos, destacam-se a carreira militar e a capacidade profissional feminina. Ponto. Então, eu tenho aí o quê? 2 pontos, 2 ideias que eu vou trabalhar ao longo dos meus parágrafos de desenvolvimento. Não posso esquecer disso. Eu preciso da tese e dos 2 ou 3 argumentos. Além disso, parágrafo de desenvolvimento. Eu vou desenvolver o primeiro e o segundo, se eu tiver o terceiro também. Conclusão. O que precisa ser ajustado na conclusão? A conclusão retoma a tese. Então, quando eu inicio o meu parágrafo de conclusão,
antes de começar a apresentar as soluções, eu preciso retomar a minha tese, ou seja, eu preciso retomar a ideia principal do texto, que estará interligada com o tema, porque a tese aborda o tema. Então, se eu, no início da conclusão, eu retomo a minha tese, e isso é para facilitar o quê? A coesão textual, o que eu vou estar fazendo? Voltando, ligando o texto. Quando eu chego lá no finalzinho, eu relembro, as mulheres ganharam um novo espaço na sociedade. Retomei. É só voltar na ideia principal. Aí sim, eu vou escolher. Quero uma conclusão resumitiva. Não tem problema, resumo tudo que eu apresentei. Quero uma conclusão proposta. Ok, apresento o quê? As soluções. Certo? Além disso, o que mais eu observei? A questão da gramática em si, tá? Percebi muitos erros de concordância, muitos erros de vírgula, muitos erros de ortografia. Vamos observar o seguinte. Se eu trabalho com a ordem direta, lembra que eu sempre falo para vocês? Qual é a ordem direta? Sujeito, predicado e complementos. Se eu tenho e trabalho com a minha ordem direta, o que é muito fácil? É fácil colocar a vírgula. É fácil, mais fácil ainda, você fazer o quê? Organizar a concordância. Por quê? O sujeito vai estar bem coladinho com quem? Com o verbo. Então, se eu não faço nenhuma inversão, a chance de acertar a concordância é infinitamente maior, tá? Atenção para dois casos. O verbo ter e o verbo vir, tá? Observei várias vezes esse erro. Verbo ter. Singular, ele tem. Plural, eles têm, com acento. Eu não posso esquecer de marcar essa diferença. Por conta do novo acordo, muitas pessoas estão confundindo e achando que esses acentos aqui caíram, e não caíram. Mesma coisa o verbo vir. O que eu tenho? Ele vem e eles vêm com acento circunflexo, tá? Justo para diferenciar singular plural, singular plural. Ok? Então, observem a concordância no texto de vocês. Não deixem de colocar a vírgula. E cuidado com a ortografia, tá? Tanto a ortografia como a questão do significado de algumas palavras. Também percebi algumas falhas em relação a isso. Outra questão que eu também achei bem delicada foi a colocação dos elementos coesivos dentro do texto. Acho que na segunda ou na terceira aula, no terceiro módulo, nós trabalhamos algumas questões em relação à coesão e à coerência. O que é a coesão? O que é a coerência? E eu passei para vocês vários elementos, vários conectivos, vários elementos de coesão que auxiliam nessa ligação, nesse texto, que vai ficar bem o quê? Interligado. O que eu percebi? Em alguns textos, vamos considerar que eu tenho minha folha de redação,
Meu primeiro parágrafo. Opa. O que eu sempre digo para vocês? Primeiro parágrafo. E o segundo, né? Introdução. E o primeiro do desenvolvimento. Eu não gosto. Eu prefiro que vocês coloquem elementos coesivos em todos os parágrafos. Porém, eu ousaria dizer o quê? Que o primeiro e o segundo até consegue ficar sem nenhum elemento conectivo. Elemento coesivo, desculpa. Agora, do terceiro para baixo, tenha o meu texto, o segundo, e o segundo desenvolvimento e mais um de conclusão ou não, eu não tenho como estabelecer, deixar de estabelecer o quê? Essa ligação textual. Eu não posso esquecer de colocar um conectivo, porque esse segundo parágrafo do desenvolvimento, ele está interligado com o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então, ali eu tenho uma ideia de soma, eu uso. Além disso, ademais, cabe ressaltar, vale lembrar. Ou eu tenho uma ideia que se contrapõe, por outro lado, em contrapartida, todavia. No último, eu vou ter um outro parágrafo que vai o quê? Resumir, que vai finalizar, que vai concretizar tudo que foi apresentado. Então, eu trabalho. Portanto, logo, então, não posso esquecer de colocar, principalmente, na superfície textual, os elementos de coesão. Vocês lembram que, na aula que nós observamos a questão do edital de vocês e como que a redação é corrigida, eu faço questão sempre de observar os critérios de correção da redação com vocês, para vocês terem ideia também de como que a correção funciona. Vocês observaram lá uma parte estrutura. Então, aí, certamente, né, além de introdução, desenvolvimento e conclusão, tem os pontos, né, gramaticais. E a outra parte é o quê? Coesão, coerência, pertinência ao tema, né? E toda a ligação textual. Então, vocês serão avaliados. E a superfície textual, quando eu olho o texto de fora, eu já consigo o quê? Perceber toda essa diferenciação que eu tenho no meu texto. Certo? Então, eu não posso esquecer de colocar o quê? Os conectivos ao longo do meu texto. Tá? Tanto na superfície textual, quanto dentro do texto. Dentro de cada parágrafo, eu vou conectar uma frase a outra. Tá? Eu não posso deixar, de uma frase para outra, então eu não preciso usar conectivo? Precisa sim. Você precisa estabelecer o quê? Esse link de um período para o outro, de uma frase para outra, porque quando eu recupero algo que já foi apresentado, ou apresento, ou ligo, eu estabeleço e melhoro a compreensão, a progressão do texto. Certo? Então, não deixem de observar isso. Uma última questão que faltou para eu falar com vocês, que também envolve a estrutura, é a questão da margem. Não posso esquecer. Eu preciso escrever até o finalzinho da margem. Muita gente está terminando o texto aqui, ó. E o texto continua na próxima linha. Não é que eu terminei a frase e coloquei um ponto. Né? A frase continua na próxima linha. E aí eu fico com o quê? Eu marquei aí no textinho de vocês. Uma lacuna no final da margem. Por quê? Porque simplesmente sobrou espaço na linha. Tá? O que eu observei também no texto de vocês? Muita repetição vocabular. Cris, a repetição vocabular é proibida no texto dissertativo? Ela não é proibida, mas nós devemos evitar. Por quê? Eu preciso comprovar o meu conhecimento vocabular.
E quando eu faço uma boa escolha vocabular, que interfere até mesmo na argumentação, eu tenho o quê? Uma clareza textual, eu ganho força argumentativa. O meu texto passa a ter o quê? Impacto. Então, se eu ficar repetindo demais as palavras, eu perco o quê? Essa conexão. Então, é importante saber fazer o quê? Uma boa escolha vocabular. E evito a repetição. Geralmente, a repetição eu marco para vocês assim, ó. Tanto o pessoal daqui, como o pessoal do online. A palavra fica dentro de um quadradinho. Então, quando você já observa, ó, lê o seu texto e vê a palavra dentro de um quadradinho, já sabe. Fui eu, coloquei o quê? Repetição vocabular. Ai, Cris, mas eu coloquei um lá em cima e o outro eu dei uma certa distância. Que distância é essa? Eu peço pelo menos para pular um parágrafo e escrever lá embaixo. Tá? Como mulher, né? Mulher fica difícil. Você coloca mulher, depois você coloca a figura feminina, depois acá você fica um pouco assim, sem opções, né? Então, lá no finalzinho, substitui pelo pronome reto, lá no finalzinho, o que você faz? Aí você repete a palavra mulher. Ok? Bem, eu acho que das questões do texto, nós conseguimos fazer todas as observações, né? Eu já tinha passado alguns detalhes na época que eu corrigi o primeiro texto de vocês, tanto do online quanto do presencial, nós já tínhamos discutido. Eu ainda percebi alguns períodos longos, tá? Então, eu peço mais uma vez o cuidado na hora de escrever. Tentem trabalhar com um período curto, ou seja, escrevi uma frase, terminei o sentido daquela frase, ponto. Inicio uma outra frase, terminei o sentido daquela frase, ponto. Ok? E o que eu preciso lembrar? O meu parágrafo, cada parágrafo, vai ter pelo menos 2 frases. Então, eu não posso escrever. Guardou essa ideia no coração, não tem como esquecer. Eu não posso escrever um parágrafo inteiro e só ter um ponto no final do parágrafo. Tá? Eu preciso apresentar pelo menos um ponto e depois mais um ponto. Aí você já quebra o período curto. Período longo, desculpe. Aí, Cris, me perdi e escrevi um período longo no meu texto. O que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar aquele período. Vocês podem observar que, às vezes, no texto de vocês, eu tento fazer isso, porque me incomoda, na verdade. Aí eu vejo o que eu faço. Eu quero botar um ponto e continuar a outra frase. Nem sempre vale só colocar o ponto e botar a maiúscula na próxima palavra, tá? Às vezes tem que ver uma mudança no tempo, no verbo, né? Uma reorganização da frase, ou um conectivo que vai ligar uma frase com a outra. Geralmente eu preciso observar isso e observar se a frase fecha o seu conteúdo, tá? Fecha a sua ideia principal. Isso é super importante. Não posso esquecer de fazer, tá? Cortei. Ai, quero cortar. Então, vou ler devagarzinho. Ah, ok. Aqui o sentido acaba. Então, eu vou e termino a frase ali. E aí, eu recomeço um novo período. Ok? Essas foram as observações do texto de vocês. Como eu gosto sempre de lembrar, a Marinha trabalha com tema, título, tá? Então, vocês vão literalmente copiar o tema que vai ser oferecido pela banca na primeira linha, centralizado. Detalhe, não pule linha depois do título, ok? Teve gente que pulou linha depois do título. Não pode pular linha depois do título. Por quê? Isso era uma regra bem antiga, né? Eu sei que hoje em dia eu dou aula, o pessoal consulta também outras fontes, não tem problema nenhum. Só que se você pegar um manual de redação bem antigo, eles vão colocar lá, título, obrigatório, precisa pular linha. E hoje em dia não tem mais isso. Algumas regras mudaram. Antigamente você pulava a linha e a linha era contabilizada. Hoje em dia a linha não é mais contabilizada. Tá? Então, convencionou-se o seguinte, não precisa pular.
Coloco o meu tema título na linha de baixo, marco o meu recuo do parágrafo e começo a escrever o meu texto. Ok? Não posso esquecer. Se eu pular essa linha não será contabilizada. E aí cabe lembrar o seguinte. Às vezes você fica ali com 20 linhas, né? O título conta. 20 linhas cravadas. Eu sempre falo o seguinte, o texto vale de 20 a 30 linhas. Ah, vou escrever 20 linhas. Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Que aí você fica muito ali no limite, né? Escreva o quê? Acho que um texto de 25 linhas é um texto fantástico. Completo, bonito, dá para você apresentar bem as suas ideias, organizar bem as ideias e aí sim, fazer o quê? Terminar o texto. Só que se você escreve 20 linhas, pula aquela linha e acha que aquela linha está contando, você vai ficar com 19. E aí eu preciso lembrar o quê? A cada linha não preenchida, você vai perder, acho que é 0,10 ou 0,1. Depois eu vou dar uma olhadinha no edital de vocês. Podem consultar também. Mas a cada linha que você não preenche do mínimo e a cada linha que você ultrapassa, se tiver, né, no caso aí, se a folha de redação tiver linhas a mais, e se você ultrapassar o limite máximo, que são 30 linhas, tá? Dá para escrever um texto maravilhoso, você também perde ponto. Por isso que eu sempre falo, não pula linha, porque só vale linha escrita. Ok? Essas foram as observações em relação aos textos dos alunos do presencial e textos dos alunos do online. Pessoal do presencial, eu marco tudo bonitinho, dou a nota nesse segundo texto e coloco várias observações. Pessoal do online, idem. Eu coloco as observações necessárias, dou a nota e marco o texto, geralmente onde eu tiro o ponto. Tento dar uma nota, né, bem próxima dos critérios de avaliação do concurso de vocês, tá? Vamos finalizar esse assunto e vamos para o nosso próximo bloco.